Todas as vezes que eu quero montar uma frase em inglês, eu vou seguir uma estrutura que a gente chama de PVO, que é um pronome, um verbo e um objeto. Então hoje a gente vai falar dos verbos. Mais especificamente, de 3 verbos que a gente vai chamar de verbos essenciais. Uma observação importante é que essa terminologia, verbos essenciais, não é uma terminologia própria do inglês. Então, eu roubei isso do francês e a gente vai usar esse nome porque simplifica a nossa vida, porque são verbos que aparecem bastante, então eles são essenciais. Mas na prática, se você jogar no Google verbos essenciais, você não vai encontrar esses 3 verbos, tá? Mas quais são então nossos verbos essenciais? A gente tem o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Então, em inglês não existe diferença entre eu sou feliz e eu estou feliz, os dois são o mesmo verbo. O verbo to do, que é o verbo fazer, ou executar a ação de, se você quiser, porque quem faz uma coisa executa uma ação. E o verbo to have, que é o verbo ter. Uma coisa que é interessante do inglês, e que faz ele ser um idioma muito mais simples do que o português no quesito conjugação, é o quão menos opções de conjugação a gente tem. Então, como assim? Enquanto em português eu tenho eu amo, tu amas, ele ama, mais 3 no plural, em inglês os verbos vão ter muito menos formas diferentes de ser conjugados. Vou te mostrar. Então hoje a gente vai aprender especificamente o presente. Então, se eu estiver falando do presente do verbo to be, que é o verbo ser ou estar, eu vou ter então que I am, que you are, que he, she, it is, que we are, que you, mais uma vez, are, e que they também are. Se eu estiver falando do verbo to do, que é o fazer ou executar a ação de, eu vou ter que I do, que you do, que he, she, it does, que we do, you de novo do, e they do também. E se eu estiver falando do verbo to have, que é o verbo ter, eu vou ter que I have, que you have, que he, she, it has, we have, you have, e they também have. Então percebe que todas as vezes que eu estou na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, tá sempre terminando em s. Então é he is, é she does e é it has. Isso não é uma coincidência, é uma regra. Todas as vezes que eu tiver conjugando qualquer verbo no presente para a terceira pessoa do singular, seja he, seja she, seja it, eu necessariamente termino com s. Então qualquer verbo na terceira pessoa do singular vai ter um s na frente. E perceba como, com exceção do verbo to be, que é um verbo especial, ele é o verbo mais complexo do inglês porque ele tem maior número de variações, todos os outros verbos vão ter simplesmente esta uma variação do s. Então o I, o you, o we, o you de novo e o they vai ser sempre igual. A única coisa que vai mudar para os outros verbos é que quando eu estou no he, she, it, eu coloco um s na frente. Fez sentido?